No livro de Segundas Crônicas, capítulo 7, fala sobre a construção do Templo de Jerusalém. Naquela época, os judeus ainda não tinham um templo para adorar o Senhor. Essa missão ficou a cargo do rei Salomão, que construiu um templo riquíssimo, cheio de adornos de ouro, pedras preciosas e outros materiais finos, para que o povo adorasse ao Senhor. A Bíblia relata que quando Salomão terminou a construção do templo e ia inaugurá-lo, uma nuvem desceu sobre aquele lugar e o Senhor apareceu a ele. E no versículo 13 e 14 o Senhor faz uma promessa a Salomão. O Senhor diz: se eu encerrar os céus para que não chova sobre a terra, e se eu mandar os gafanhotos sobre os homens para destruir o país, mas se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa foi a promessa que o Senhor fez ao rei Salomão após a construção do templo. Mas quem era o rei Salomão? O rei Salomão era o filho do rei Davi, né, o herdeiro legítimo do trono, filho de Davi e Betsaiba, e ele era um homem muito sábio. Ele é considerado pela Bíblia como o homem mais sábio do mundo. Ele escreveu diversos provérbios, que estão no livro de Provérbios, também na Bíblia, no Antigo Testamento. E escreveu cantares, que são cânticos nupciais. E escreveu Eclesiastes, que é um livro de pregações de Salomão, quando ele escreveu já na sua velhice, Eclesiastes. E Salomão, diz os historiadores, que a sabedoria dele era conhecida realmente em todo o mundo. Todos os cantos da terra, né, do mundo conhecido daquela época, as pessoas vinham de longe para admirar a sabedoria de Salomão. A Bíblia relata um fato bem interessante, que era a rainha de Sabá. Essa mulher foi visitar Salomão, né, essa rainha, para fazer, claro, negócios com Israel, mas, ouvindo falar da sabedoria dele, ela resolveu testá-lo para ver se ele era tão sábio quanto diziam. Então ela pegou dos buquês de flores. Um era exatamente a cópia perfeita do outro. No entanto, um era o de flores verdadeiras e o outro era o de flores de cera. Então ela colocou essas flores a uma certa distância de Salomão, a mesma distância entre os dois buquês, e perguntou se ele saberia dizer a ela qual era o buquê verdadeiro e qual era o falso, né? Qual eram as flores verdadeiras e qual eram as de cera. Então Salomão mandou que seus homens trouxessem uma colmeia de abelhas. E assim que eles levaram as abelhas até a presença de Salomão, as abelhas foram imediatamente em direção ao buquê de flores verdadeiras. E ele disse: pronto, aí está. As flores verdadeiras foram as flores em que as abelhas foram visitá-las. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou maravilhada, né, da sabedoria de Salomão. Que realmente ela não pensava que ele fosse assim realmente tão inteligente. Então, voltando ao assunto sobre o templo. Naquela época, o povo de Israel, ele estava contaminado com a cultura dos vários povos ali daquela região. Voltando um pouquinho mais atrás na história, quando o povo de Israel chegou novamente àquela região de Canaã, né, conhecida mais como Palestina hoje em dia, comandados por Josué e Caleb, porque naquela Moisés já não estava mais entre eles, o Senhor mandou, através de Josué, que eles não se misturassem com os povos que invadiram aquela terra, né, que ocuparam aquela terra depois que eles saíram, que eles passaram 40 anos no Egito por causa de uma grande seca. Aliás, 400 anos no Egito por causa de uma grande seca. O Senhor disse a ele que aqueles povos tinham costumes impuros, que não era para se misturar com eles, que eles eliminassem a presença daqueles povos daquela terra. E eles não fizeram isso totalmente.
Eles se livraram de alguns, mas deixaram outros, né? Porque, então, entre os costumes daquele povo que o Senhor não tolerava, estava o culto a Baal e Asterate. Esse culto a essas divindades eram cultos, podemos dizer hoje em dia, que eram relacionados à magia negra, que envolviam rituais de sacrifício de seres humanos, também de crianças mesmo, crianças recém-nascidas, eram sacrificadas a essas divindades, que eram as divindades da agricultura e do tempo. Eles achavam que sacrificando recém-nascidos a essas divindades, aquele povo daquela região, eles poderiam controlar o clima para ter chuvas abundantes e ter boas colheitas. E o Senhor não queria, claro, essa cultura no seu povo. No entanto, eles desobedeceram ao Senhor e houve um pouco de mistura entre as duas culturas, realmente. Então esse problema foi perdurando até a época do rei Salomão. E então o Senhor falou com o povo sobre isso. Porque havia calamidade sobre o povo, havia seca, havia peste de gafanhotos. E o povo não sabia por quê. E o Senhor falou a Salomão por causa disso. Que havia essa mistura de culturas entre eles. O culto a Baal e a Asterate, que envolvia sacrifícios humanos. O que não era do agrado ao Senhor. Entre outras coisas também que haviam. Que o culto a Asterate pedia que houvesse. Então, o Senhor se revelou a Salomão por causa dessa grande obra que Salomão fez, que foi construir um templo maravilhoso, um templo suntuoso ao Senhor. Por causa do esforço de Salomão, o Senhor se revelou para ele e falou o que era que estava de errado com o povo, né? O motivo porque o povo estava sofrendo e que o Senhor iria mudar a sorte do povo se o povo verdadeiramente se arrependesse dos seus pecados, se convertesse a Ele. Então, muitas vezes, nós podemos estar passando por alguma dificuldade na nossas vidas cotidianas e não sabemos o que é. Às vezes pode ser alguma coisa que não esteja agradando ao Senhor. Algo que nós temos em nossa vida que está tomando o lugar da adoração do Senhor. Né? O primeiro lugar da nossa vida deve ser do Senhor. Então, às vezes nós não sabemos o que é, devido ao nosso entendimento limitado, mas buscando ao Senhor, se nós começarmos a separar um pedacinho do nosso tempo para Deus, principalmente nessa quarentena, e que temos muito tempo disponível, separarmos um pouquinho para o Senhor, não muito. Você pode 15, 20 minutos, ler um trecho da Bíblia, medite sobre ele, ore ao Senhor, peça que para Ele lhe dar entendimento para entender aquele trecho. E o Senhor irá abrir os seus olhos. O Senhor irá abrir o seu entendimento, e Ele mesmo irá mostrar a você, através da reflexão em sua palavra, aquilo que não está agradando a Ele na sua vida. Aquilo que precisa ser mudado. E você pode ter certeza que se você fizer isso, a sua vida vai começar a andar para frente. Se tem alguma coisa impedindo que você progredir, né? De você progredir na sua empresa, de você ser chamado para aquele concurso público, né? Que você tanto almejava, o empecilho vai cair por terra. Porque a palavra do Senhor diz isso. Você tem que parar de pensar pequeno. Não pense derrotado. Se começar a pensar em uma coisa, já pensando que não vai dar certo, isso é derrotismo, é falta de fé. Não vai dar certo. Tem que ter fé no Senhor. Tendo fé, e vai dar certo. O escritor aos Hebreus, ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a materialização daquilo que você não vê. O milagre que eu quero está longe de se cumprir. Mas a fé é isso, é você ver na sua frente aquilo que está longe, aquilo que vai contra todas as possibilidades, contra toda a probabilidade. Isso é a fé.
Senão, se você ter certeza, né, só daquilo que está na sua frente, isso não é fé, isso é ciência. A ciência as ciências exatas que fazem isso, né? Que só, isso é assim, através desse cálculo isso vai dar tal resultado. Isso não é fé. A fé é a certeza daquilo que está longe de você, aos seus olhos materiais, a sua visão limitada de ser humano está longe de acontecer, mas você vê, não, está perto, vai chegar. Isso é fé. Então vamos ter fé no Senhor. Parar com o sentimento de derrotismo, com esse pensamento derrotado. Você não é derrotado. O Senhor lhe fez para ser vitorioso. Essa vida que você está vivendo, de fracasso e de derrota, não é do Senhor. É algo que está impedindo sua vida de prosseguir. Deus não quer isso para você. Deus nos fez para sermos vencedores. Mas foi nós que pecamos e fomos destituídos da presença dele. Então nós começamos a ser derrotado. No Velho Testamento fala que antigamente os homens viviam muitos anos. Lá no livro de Gênesis fala isso. Homens que viveram mais de 900 anos, como Adão, Matusalém. E depois a idade do homem foi caindo gradativamente por causa do pecado e da violência que se alastrou pela terra. A Bíblia relata isso. Então, vamos agora nos apegar ao Senhor, porque o Senhor nos fará vitoriosos, porque Ele nos criou para sermos vitoriosos. Amém.